A definição hoje mais utilizada para capital natural é a somatória dos serviços tangíveis e intangíveis que direta ou indiretamente prestam algum benefício para o homem. Eles são compostos por 4 grandes grupos de serviços ecossistêmicos, né? São os serviços de suporte, de regulação, de provisão e os serviços culturais. Alguns desses serviços já estão bastante tangibilizados pela economia convencional, eles são facilmente mensuráveis, eles já têm um preço de mercado e, portanto, estão inclusos no preço dos serviços e dos produtos. O principal desses grupos é o serviço de provisão, a água, fibras, alimento, por exemplo. No outro extremo, a gente tem os serviços culturais, são serviços de difícil tangibilização pela economia convencional, serviços como, por exemplo, culturais, espirituais, serviços de recreação, que são de difíceis mensuração, portanto de difícil valoração e acabam não sendo retratados na contabilização financeira ao redor do mundo. São as chamadas externalidades, no caso, externalidades positivas. Entre esses 2 grandes grupos, nós temos o serviço de suporte e regulação, extremamente importantes. Um deles muito tratado nas agendas ambientais nos dias de hoje é a regulação do clima, né? Então, o planeta Terra tem um equilíbrio dinâmico viabilizado pela inter-relação entre milhares de espécies e os seus meios, que proporciona uma regulação de um clima relativamente constante. O que a gente está vendo hoje, por conta de um impacto antropogênico na atmosfera, uma mudança ou um desequilíbrio muito rápido. Então, o principal ponto nessa agenda específica é a velocidade com que esse clima está sendo desregulado e, portanto, causando muitos impactos, tanto para o homem, né, principalmente para a população mais carente que não tem como se adaptar a um novo clima, quanto indiretamente para o homem, porque muitas das espécies animais e vegetais não têm como se adaptar a um novo clima, espécies das quais o homem, a economia, depende. Então, são 3 grandes conceitos complexos que se relacionam, né? A biodiversidade, que são as peças de um maquinário complexo cujos os produtos são os serviços ecossistêmicos, e a somatória do valor de todos esses serviços para o homem é chamado de capital natural. Existem algumas vertentes da ciência e economia que vislumbram um futuro melhor em termos de qualidade de vida, um bem-estar comum e perene, né? Muitos defendem que a vida tem o direito de existir intrínseco, né? No entanto, esse argumento hoje, ainda para o nível civilizatório que estamos, não é forte o bastante para promover uma real conservação dos ecossistemas e, portanto, a manutenção dos serviços ecossistêmicos, do qual a nossa economia depende. A vertente mais, como eu posso dizer, mais pé no chão da economia, propõe a mensuração, a valoração dessas chamadas externalidades, né? Então é um esforço enorme de se conseguir realmente mensurar quais são esses benefícios provisionados pelos ecossistemas para nós, sociedade, em sequência dar uma valoração para esses serviços e a inclusão deles nos preços dos serviços e das commodities para que eles sejam retratados na economia convencional. Então, o futuro ideal é um futuro em que o preço final de um produto ou um serviço que tem um impacto ambiental alto seja um serviço ou um produto com um custo proibitivo, né? Por exemplo, uma passagem aérea, ela tem um impacto ambiental, climático muito elevado. Esse impacto não é retratado no preço do bilhete.
No dia que isso for, menos pessoas vão voar. Isso tem, óbvio, os seus problemas, mas esse custo proibitivo tem o objetivo de realmente retratar o impacto ou o benefício de uma dada atividade para o bem-estar do planeta como um todo. Tem algumas vertentes importantes da economia que propõem essa internalização da externalidade ou a redução das externalidades negativas, que é, por exemplo, a desmaterialização da economia, ou seja, as empresas cada vez mais deixarem de vender produtos e passarem a vender serviços. Isso está acontecendo diariamente, é o caso do Uber, né? Hoje em dia não necessariamente você precisa ter um carro, ou se você tem um carro você pode alugar esse carro para outra pessoa. Então, uma pessoa que depende de um carro no seu dia a dia, não necessariamente ela precisa ter a posse desse carro, né? Com máquina de lavar, a mesma coisa. As empresas que fornecem o serviço de lavagem de roupa estão crescendo enormemente. Ou, ao invés de você vender copo de plástico descartável, vender um bom copo de vidro e o serviço de retirada, lavagem e reentrega do copo. Essa é a desmaterialização da economia. Uma outra vertente que conversa é a economia circular, né? Que fala muito da simbiose industrial, onde os insumos ou os resíduos de uma empresa são os insumos de uma outra empresa ou indústria, e isso faz com que facilite muito a ciclagem dos recursos naturais ao longo das cadeias de valor. Então tem vários cases, por exemplo, a Lego hoje produz peças feitas com um único tipo de plástico, o que facilita a sua reciclagem enormemente, facilita em termos de logística e custo, para que ela se torne uma outra peça de Lego ou a peça de uma outra indústria que tem uma parceria com a Lego. A gente tem hoje smartphones que são feitos de peças removíveis. Então, uma vez que a bateria de um celular deixa de funcionar, ou a câmera é uma câmera com um número inferior de megapixels, ou a tela é uma tela que você gostaria de atualizar, você não precisa necessariamente simplesmente pegar um iPhone modelo 4, 5, jogar fora e comprar um novo a cada 1, 2 anos. Então isso faz parte da economia circular e faz parte de uma visão que eu considero promissora para o futuro da economia. As empresas hoje detêm a maior parte do capital do mundo, o capital financeiro, eu estou falando. Elas têm uma agilidade muito maior de implementar mudanças operacionais de gestão do que os governos. Então eu vejo que elas como o principal vetor da mudança que precisamos para uma maior estabilidade econômica, ambiental e social futura. Os governos precisam mostrar claramente o caminho a ser percorrido através de incentivos, através de penalidades também, e deixar que abrir espaço para que as empresas realmente trilhem esse caminho. Isso já está acontecendo, foi inclusive um sinal reforçado no Acordo de Paris, focado então nas mudanças climáticas. O CDP tem um papel fundamental nesse processo, no sentido de demonstrar cada vez mais para as empresas que os capitais intangíveis precisam ser considerados, mensurados e valorados e utilizados na tomada de decisão. Isso é uma sinalização clara do mercado financeiro, né? O mercado financeiro tem um radar muito ágil e muito preciso para captar esses sinais da valoração dos intangíveis, e o CDP é uma grande ponte entre essa inovação na forma de se analisar o valor de uma empresa e a gestão dessas empresas no dia a dia, né? Ao pedir o reporte de um dado muitas vezes intangível ou pouco incluso no gerenciamento do dia a dia de uma empresa, como por exemplo gestão das mudanças climáticas, da água ou das florestas, o CDP tem forçado uma reflexão profunda na gestão dessas empresas, né? Para reportar bem, obviamente, precisa se mensurar muito bem, né? Uma vez mensurado bem esse dado recurso, ele passa a poder ser melhor gerenciado.
Então, essa ponte que o CDP faz, ela é extremamente importante para melhorar esses indicadores dentro das empresas e aí assim a gente conseguir caminhar para a economia futura que queremos.